Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, 15 de agosto de 2020, sábado. Desejo a todos um dia abençoado, um dia de paz. A gente ultimamente tem ouvido falar muito sobre autoridade, abuso de autoridade, relaxamento das autoridades. Uns reclamam que a autoridade desapareceu, outros estão gostando porque ficou mais à vontade, e assim por diante. As opiniões são sempre divergentes. Depende muito do que cada pessoa acredita, nos segmentos que ela acredita. Mas autoridade, ter autoridade, comandar, criar lei, exigir. A autoridade ela está por ordem, segundo a Bíblia. Tudo que passa além disso deixa de ser autoridade e começa a ser abuso de poder. Isso em todos os segmentos. Não se pode pensar que aqueles que julgam, que têm grande poder nas mãos, estejam livres da autoridade sobre eles. Fundamentado na palavra de Deus, ela nos diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E este, segundo o seu querer o inclina. Provérbios 21, 1. Significa dizer que, por muito que uma autoridade secular não creia em Deus, ela está sob o domínio de Deus. Quando Pilatos interrogava Jesus sobre ser ele a autoridade máxima, ou seja, rei, Pilatos lhes disse: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus responde assim: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19, 10 e 11. Significa dizer que aquele mesmo império tirano, déspota, ditador violento, estava sob a autoridade de Deus, e já havia sido profetizado isso. Desde toda a criação dos céus e da terra, dos seres vivos, racionais ou irracionais, se fez necessária autoridade para que houvesse um meio de promoção da ordem e do bem-estar. A Adão, Deus ordenou que sujeitasse a terra e tivesse domínio sobre todos os seres. Mas ele também estava sob as ordens de Deus, às quais deveria obedecer. Onde há um grupo humano, ali se faz necessária autoridade sobre ele. Se um reino é dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Ora, se todos são autoridade ao mesmo tempo, como se executará uma tarefa? Como haver harmonia se cada um tem, ainda que tenha o mesmo objetivo, tem caminhos diferentes, pensa diferente? Jesus faz esta analogia como o lar, dizendo que o lar sem autoridade não tem ordem nem paz. Portanto, na igreja, na sociedade, é necessário que haja autoridade. E se alguém procura uma igreja onde não há autoridade, não vai encontrar, porque aí a autoridade criada por Deus não está presente, e Deus não está presente. Toda autoridade é serva de Deus, todas elas, não se enganem.
Ah, mas o governo secular, esse tirano, está na mão de Satanás. Estude a palavra de Deus e você vai ver que só assim acontece porque Deus permite. Assim também uma nação que não tem autoridade não sobrevive. Assim, em todo lugar onde existe um grupo, uma tribo, seja na cidade ou na mata, a autoridade está presente. Se você observar nos próprios animais irracionais, quando você percebe os grupos deles, ali há autoridade entre eles. O que autoridade não deveria ser é tirana, ela deveria provocar ordem, harmonia, isso sim. Com todas as coisas que dependem do homem são passíveis de desvirtuamento, também a autoridade é. Ela é humana, a não ser a divina. Então ela pode ser exercida por pessoas inescrupulosas, injustas, arbitrárias, déspotas, egoístas. Mas elas podem ser exercidas também, essas autoridades, por pessoas de bem. A carta à Igreja de Roma fora endereçada às pessoas que viviam na sede do Império Romano. E ali contemplavam bem de perto as ações malignas e o viver corrupto e imoral de um governo sem Deus. Embora fosse permitido por Deus, ele era radicalmente contra Deus. Que ao olhar pelo lado humano não merecia nenhum respeito. Contudo, a falha humana não anula o princípio estabelecido por Deus. Paulo sofreu e morreu sob o comando da brutalidade das autoridades de sua época, mas o seu ensino não sofreu alteração alguma. Ele orienta a Timóteo, um jovem pastor, a ensinar e praticar a igreja dentro destes princípios. Olha o que ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Hoje, em vez de nós orarmos, nós queremos fazer parte da autoridade, como igreja, não oramos por eles, criticamos, nos rebelamos, estamos na contramão daquilo que Deus ordena. Isto é bom e aceitável diante de nosso Deus Salvador? A Tito escreve: lembre-se que se sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Portanto, não ser conivente com a autoridade de uma lei devassa, imoral, déspota, ditatorial, não significa rebelião e ser desobediente. Ou melhor dizendo, ser rebelde e desobediente. O cristão deve ter sabedoria para conciliar tudo isso, sem desrespeitar as autoridades com insubmissões. Oremos para que tenhamos sabedoria para não nos rendermos às leis devassas, mas sem submissão e rebeldia. Pois as autoridades que estão governando sobre todos os países e igrejas também estão sob autoridade divina e serão julgadas segundo as suas obras no dia da volta de Cristo. Neste tempo de pandemia, contemplo muitos que se dizem cristãos desafiando as autoridades na internet, nas redes sociais, no comportamento, né? Não se submetendo às suas ordens. Deixo uma pergunta para vocês.
Será isso do agrado de Deus? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.